Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Muito feliz de ter você aqui. E olha, essa live ficou gravada. Ficou gravada para você poder ver e rever quantas vezes você quiser, porque hoje a gente tem um estudo de caso muito bacana para você aprender a aumentar a sua caixinha de ferramentas aí dentro das doenças autoimunes e entender como funciona também na prática. A gente sabe que hoje em dia a gente tem até aumentando muito a quantidade de pessoas com doença autoimune. Então, é bem importante que você aprenda cada vez mais, certo? Então, fique super à vontade aqui, enquanto você tá aqui comigo, gravado, se você quiser. Adianta aí 1 minuto e meio que eu vou dar boas-vindas pro pessoal que está chegando e também depois eu vou começar a apresentar o tema, tá certo? Então agora sim, todo mundo está chegando aqui ao vivo, sexta-feira, e a gente tem nosso estudo de caso, né? Segunda-feira foi um tema sobre a parte de Hashimoto, de doença autoimune, um conteúdo bem bacana. E hoje a gente vai falar sobre o estudo de caso que eu trouxe para vocês, para a gente discutir alguns assuntos, certo? Então, antes de mais nada, obviamente, deixa eu dar as boas-vindas ao pessoal que já chegou. Um bom dia para Lígia. Bom dia, Lígia. Grande beijo, espero que todos estejam bem aí. Um bom dia para Patrícia, para o Wallace, para Celina, minha querida. Um grande beijo. Para a Maísa, para o Felipe, para Nalu, para o Fernando. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda. Suzy, Lenita, bom dia. Elela, bom dia. Bom dia, Dai. Bom dia a todos que estão chegando. Então, hoje vai ser sobre um tema muito bacana. E já começando, até hoje eu vou fazer um convite. No final da live eu vou repetir, mas que no dia 29, terça-feira, a gente vai ter uma super aula descomplicando as doenças autoimunes. Então é muito bacana essa aula que eu estou preparando para vocês, vai ficar bem bacana, vai ser algo incrível, vai ser um dia bem especial aí para todo mundo que quer aprender doença autoimune, certo? Então fica o convite para você e para todos os seus conhecidos, terça-feira, 20 horas, é só acessar. Vai ser no meu YouTube, tá? Mas vamos lá então. Hoje eu quero trazer para vocês um caso clínico de uma paciente que me procurou. Se eu não me engano, acho que faz 1 ano e meio que ela veio. 47 anos e ela tem um diagnóstico prévio de hipotireoidismo, Hashimoto. E o que ela veio me procurando é porque ela tinha uma queixa de que já estava em tratamento há mais ou menos 5 anos e apresentou uma pequena melhora no começo, porém só veio piorando os sintomas e atualmente a grande queixa dela é fadiga, um ganho de peso acentuado, pele seca, dificuldade de dormir e baixa concentração, memória fraca. Bom, de cirurgia prévia, o que ela me relatou aqui de significativo foi uma colecistectomia. Colecistectomia, para vocês, é retirada da vesícula, tá? Essa foi a única cirurgia importante que ela relatou. Intestino tem um pouco de azia, refluxo, mas evacua diariamente. Não tem gases, nada de distinção abdominal. Em relação ao sono, ela tem a dificuldade em iniciar o sono, né? Dificuldade de dormir. E aí acho que é por isso acorda cansada. Não pratica atividade física, não fuma e não bebe. De medicação, ela estava usando um hormônio tiroidiano de 50 microgramas. Que mais?
tomava um pouquinho de vitamina D também, certo? Vitamina D aqui, 2.000 unidades por dia. Bom, então, agora, vamos lá. Ela veio com os exames, tá? Seguinte, o anti-TPO, maior que 1.300. Uma vitamina D de 25. Uma homocisteína de 19. Selênio de 60. Alumínio sérico de 10. Mercúrio sérico de 9. Certo. Bom, o que a gente precisa aprender nesse contexto do paciente? Primeira coisa, além disso tudo que eu falei, também perguntei sobre a parte alimentar. Na parte alimentar, ela me referia a fazer 3 refeições ao dia. De manhã, um pão com queijo. No almoço, arroz com batata ou mandioca, feijão e uma proteína, uma carne. E no jantar, era igual ao café da manhã. Certo, então a gente tem aí ao café da manhã, almoço e jantar. Com esses exames, então eu quero avaliar isso tudo com vocês, porque é isso que a gente tem que ter de, assim, o que pode ajudar o paciente a ter piora dos sintomas do Hashimoto, ou piora da qualidade de vida, que foi o que ela estava me procurando. Obviamente que ela acompanhava só com um médico tradicional e o uso do hormônio foi prescrito, ok, isso é uma das partes do tratamento, está ok, porém, né, porque às vezes a gente acha que, não, Hashimoto não se usa hormônio. Não se usa inicialmente, mas se evoluir para um hipotireoidismo, o hormônio tireoidiano ele é necessário. Então isso é importante a gente saber. A gente não pode condenar os medicamentos, a gente tem que entender o momento certo de usá-los. E muitas vezes nas doenças autoimunes, a gente acaba usando a medicação porque o diagnóstico é muito tardio. A gente demora para fazer o diagnóstico, para falar para o paciente que é importante os hábitos de vida dele no dia a dia, e influencia no desenvolvimento, na evolução da doença que tem, e com isso a gente acaba tendo que fazer uso de medicações, certo? Então isso daí é muito importante a gente entender, porque vai influenciar também na vida do paciente. Então a gente não tem que falar assim, olha, nenhum hormônio presta e tire todos os hormônios, é isso. Não, vamos começar a ter mais conceitos e mais bagagem para orientar nosso paciente da melhor forma. Então a medicação não é um problema, só que somente a medicação, aí sim eu concordo, é um problema, certo? E muitas vezes ela poderia ser evitada ou retardado o uso, tá bom? Bom, vamos lá. Então o que a gente vê nessa paciente? A paciente tem tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que acomete, tem como foco, apesar de ter uma inflamação sistêmica, tem um foco, a tireoide. O fato dela estar apresentando fadiga, ganho de peso, pele seca e tal, então ela tem sintomas inespecíficos e ela também tem uso de hormônio tireoidiano, então a gente sabe que é um Hashimoto estágio 3. Quanto à alimentação dela, a gente já vê gatilhos, então um pão com queijo, arroz, batata, mandioca. O que a gente observa? Uma alimentação rica em glúten, rica em lácteos, rica em carboidratos e pobre em legumes, em verduras. Isso daí é importante você entender porque justifica o exame dela. Justifica não só o anticorpo aumentado, mas justifica as queixas e justifica a homocisteína de 19. Uma homocisteína, às vezes, não é só deficiência. O que é a homocisteína? É um marcador de metilação. O que é a metilação? É um processo que o seu corpo faz para desligar genes e metabolizar hormônios e jogar fora, para não ficar acumulando. Então você evita acumular hormônios no seu corpo, porque quando você vai metilar, por exemplo, estrogênio, você precisa de doadores de metil. Então isso é importante.
Então, quando você vai metilar hormônios, você evita a reabsorção. É extremamente importante isso. Metilação de genes, você impede que genes que possam gerar doença no seu organismo sejam acordados. E com isso a gente tem esse fator também. Além disso, a metilação está relacionada com a parte de não só do detox, mas também a parte cardiovascular. Então a homocisteína é um marcador que mostra quando ela está alto, você está metilando pouco. E isso é uma coisa bem grave. Quando você tem uma homocisteína alta e você, obviamente, então está metilando pouco, o seu corpo ele está sendo comprometido. O seu corpo corre risco de vida. Então é isso que você tem que passar para o paciente. Quando você fala, fale desse jeito. Então não é que ele vai morrer amanhã, não é isso. Mas é um fator de risco para doença cardiovascular, para câncer, para outras doenças e não só para doença autoimune. Uma homocisteína alta dentro da doença autoimune é algo que deve ser muito observado, porque é um sinal que também está tendo um gasto excessivo de antioxidantes. Não é à toa que a gente vê aqui um selênio muito baixo, tá? Apesar dela estar utilizando vitamina D, a vitamina D dela de 25 ainda é muito baixa. Para doença autoimune, lembra, 70 a 80. Esse é um número bom para doença autoimune, tá? Ok, então dito isso, e aí a gente pode até ver que além dela ter poucos legumes e verduras, e isso daí obviamente a gente tem poucos antioxidantes, a gente também está tendo alguma intoxicação, alumínio e mercúrio. Alumínio de 10, mercúrio de 9, é muita coisa. Então também a gente tem que orientar o paciente a reduzir, por exemplo, alumínio. Alumínio pode estar contido em desodorante, é a coisa mais comum que tem. Panelas, então indicar boas panelas, né? Vidro, panela de vidro, cerâmica ou ferro fundido. Evitar enlatados, né? Mercúrio, cuidado com peixes. Tem peixes que são extremamente ricos em mercúrio, por exemplo, o atum tem muito mercúrio. Então procurar orientar seu paciente a comer uma anchova, um robalo, uma sardinha, que são uma pescada, que são peixes mais então veja, a gente não mexeu com quase nada aqui. O que a gente fez? Orientamos então uma alimentação sem glúten, uma alimentação para aumentar a quantidade de legumes na medida que ela conseguisse. Além disso, uma das coisas que a gente fez é aumentar a dose de vitamina D para ver se conseguia aumentar esse nível de vitamina D. Suplementamos um pouco de selênio, mas também orientei aqui a comer 2 castanhas de Pará por dia. Isso daí vai ajudar muito o paciente que tem selênio baixo, tá? Por enquanto não tinha visto nenhuma alergia alimentar pensando na castanha do Pará, então eu deixei, né? E veja, a atividade física dela, eu ainda não mexi. Falei, olha, se movimente. Qualquer coisa que você fizer que não seja ficar parado vai ser bom. Se movimente. Não exigir grandes coisas, por quê? Porque ela já está com fadiga, ela está com queixas ainda que, se eu não der energia para o corpo dela, vai ser mais complicado. Então, uma das coisas que a gente fez nesse primeiro momento foi a questão de deixar a atividade física como próxima meta. Então veja, a gente tem muita coisa a trabalhar com essa paciente, mas nesse primeiro momento foi feito isso. A partir do momento que ela fez, ela retornou em 2 meses e aí a gente repetiu o exame. Quando a gente repetiu o exame, a vitamina D dela, que a gente já estava suplementando, aumentou um pouco a suplementação de forma considerável, já foi para 55. Opa, já é alguma coisa, né? O TPO, anti-TPO, foi para 500, maior que o metileno para 500, opa, já é uma coisa boa. Mas não é nem o anticorpo baixar que estava me fazendo feliz, foi o fato dela não ter mais queixa, aquela fadiga que ela sentia, não tem mais. A questão de pele seca deu uma boa diminuída, está dormindo melhor, concentração aumentou. Opa, o que a gente tem que ter de lição com isso? Que
a dificuldade de dormir, às vezes nem sempre você tem que dar um remédio indutor, que às vezes pode estar na própria alimentação inflamatória durante o dia. Uma alimentação rica em carboidratos simples ou até carboidratos demais para aquela pessoa pode fazer com que ela durma mal, porque uma resistência insulínica pode prejudicar o sono. E uma coisa muito importante, se a gente aumenta os antioxidantes também, a pessoa fica mais disposta. E uma coisa bem interessante aqui, que eu não posso deixar de falar, foi que na primeira consulta, o fato do paciente chegar e falar, tirei a vesícula, a gente tem que aumentar tem que suplementá-lo com enzimas, principalmente sais biliares. Isso é imprescindível quando você vai atender um paciente com doença autoimune que tirou a vesícula, ainda mais sendo Hashimoto. Por quê? Porque na tireoidite Hashimoto a gente tem uma diminuição da produção da bile, já inerente, sim, é um processo do Hashimoto. E com isso, a gente sabe que a absorção de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, elas são mais difíceis de ser absorvidas. Então, não adianta nada dar a vitamina D se você der a vitamina D e a pessoa não tiver sais biliares para absorver. Então, é um erro muito comum, que às vezes a pessoa vai lá e dá a vitamina D 10.000 unidades. Podia ter subido 20 pontos, subiu 5. Por quê? Porque, poxa, a pessoa tirou a vesícula. Entendeu? Aí você pode optar por fazer intramuscular, se você tiver experiência, ou então fazer junto com os sais biliares. E os sais biliares vai ser muito importante porque ele ajuda na absorção de gordura. E ajudando na digestão e obviamente na absorção de gordura, lembrar que gordura é extremamente importante para que o seu paciente faça novas células. Lembra, seu corpo ele é feito de células, um conjunto de células que foi formando tecido, sistema, órgão, né, o tecido, o órgão, e aí criou o organismo. Quando você entende isso, célula, tecido, órgão, sistema, tá, beleza, opa, então volta lá atrás. Célula, como que eu vou fazer uma célula boa para o meu paciente? Eu preciso de gordura porque a membrana celular, ela é lipo, né? Lipo, então tem gordura, tá? Então ela é feita de gordura. E por isso, gordura de boa qualidade. Se você deixa seu paciente comendo processados, obviamente que ele vai ter uma célula mais frágil, uma célula mais doente. Se você dá gordura de boa qualidade, ômega 3, gorduras de cadeia, ácidos graxos de cadeia curta, você vai fazer a célula do seu paciente ser mais saudável. Então, gordura é importante para o paciente, não tenha gordurofobia, isso é importante, certo? Então, lembre-se disso para que o seu paciente seja bem cuidado. Nesse processo, então, é muito importante. Bom, uma outra questão muito importante que a gente tem que falar é a questão, depois desses 2 meses, que foi feito, que é a questão de aí sim você pensar em detox. O alumínio e o mercúrio, metais tóxicos, são gatilhos para a doença autoimune. Principalmente o mercúrio é um ponto bem importante a ser considerado. E aqui a gente tem que lembrar dos dentes. Dente é importante porque amálgama dentário, a amálgama tem mercúrio. Toda vez que você morde, você libera mercúrio. E esse mercúrio caindo na sua corrente sanguínea é um grande gatilho para doenças autoimunes. Principalmente Hashimoto tem alta relação. Então, por quê? Porque o seu corpo, existe um composto de detoxificação. Seu corpo faz uma biotransformação. Ele pega o que é lá em lipossolúvel, transforma em hidrossolúvel, e aí a gente elimina as toxinas via fezes, urina, via respiração. Se o seu organismo consegue detoxificar bem, ótimo, você está melhorando, limpando o seu organismo. Só que entenda o seguinte, esse detox ele é feito
com toxinas que são biotransformáveis, por exemplo, bifenol A, benzeno, tá? Então aí sim você pode pensar nisso. Quando você está vendo metais tóxicos como alumínio, mercúrio, às vezes você precisa fazer um negócio que a gente chama de processo de quelação. Por quê? Porque eles não são eliminados pelo fígado, pelo processo de biotransformação. Então isso é bem interessante, porque se você tem um paciente que tem a tendência é que o seu corpo acumule metais tóxicos, porque ele não sabe como lidar. O seu corpo está muito mais preparado para lidar com infecções do que com poluição, e dentro dessa poluição tem os metais. Então, sabendo disso, é bem interessante a gente saber que a quelação pode entrar em algum momento na doença autoimune. Só que você pode ter um detalhe muito grande e importante aqui, que eu quero que você aprenda sendo meu seguidor aqui no Instagram. Não comece com seu paciente com uma quelação. Não faça isso. Você pode piorar a saúde dele e muito, tá? E dependendo até trazer consequências graves. Por que eu estou falando isso? Porque para você eliminar, antes de tudo, você tem que checar se as barreiras do seu paciente estão fechadas. Então, barreira cerebral, principalmente barreira cerebral e barreira intestinal. Isso é importante porque se você não avaliar isso, seu paciente pode pegar e ter complicações, porque na hora de você fazer detoxificação de metais, quelação de metais, você vai mobilizar essas toxinas, e quando você mobiliza essas toxinas, pode parar no cérebro e aí impregnar, e a gente sabe que alumínio no cérebro é uma das causas de Alzheimer. Pode piorar também, pode causar cefaleias por intoxicação por mercúrio, pode piorar o intestino. Então tenha cuidado, certo? A quelação é muito bacana, mas tem que ter esse cuidado. Agora, uma coisa bem interessante é usar tinturas. Tintura de coentro é uma coisa muito bacana de se utilizar. Tintura mãe de coentro. Se você quer fazer um pequeno detox para o seu paciente, tintura mãe de coentro, 20 gotas 3 vezes por dia, 30 a 60 dias, você vai estar ajudando o organismo do seu paciente a desintoxicar, principalmente retirar metais pesados como metais tóxicos, né, como mercúrio, chumbo, alumínio, arsênico e níquel. Certo? Então é bem importante essa questão. Então, aqui o que eu quero deixar de lição para nós nesse caso, que depois de 2 meses veio com um anti-TPO aí de 100. Opa, estamos entrando quase em remissão, sim. E aí esse é um ponto bem importante. Paciente sem queixa, paciente desinflamou muito, nível de homocisteína foi para 7, selênio foi para 100, ainda não está ótimo, mas já deu uma boa melhorada. A vitamina D, depois de 4 meses, foi para 70, conseguimos atingir o ponto. Então veja, a gente trabalhou em todos os aspectos. O paciente começou a apresentar melhora clínica e laboratorial, e com isso a gente começa a ver que, estamos dando saúde para o paciente. E é isso que eu quero que você aprenda, que vai ter paciente às vezes que nem vai mexer no anti-TPO, mas anticorpo não destrói tecido, lembra disso. Anticorpo ele só sinaliza o local do erro. Se não tiver agressão, não vai ser o anticorpo alto que vai fazer algum estrago. Então você tem que avaliar outros parâmetros para ver se o anticorpo realmente está fazendo algum estrago ou não. Lembre-se de gatilhos. Então a gente falou aqui de metais tóxicos, da alimentação, da homocisteína alta. Olha quanta coisa você aprendeu. Então quando você pegar seu paciente aí no seu consultório hoje com doença autoimune, lembra de avaliar bem a alimentação dele. Lembra de avaliar os exames. Veja se tem vitamina D, se não tiver, peça. E se você não puder pedir, peça para algum colega seu, faça uma parceria e pede para ele pedir para você. Você agora tem capacidade de avaliar a vitamina D. Avalie os níveis de selênio, porque você vai ver que selênio baixo tem alta relação com TPO alto. Anti-TPO alto e selênio baixo
está interrelacionado. Então, se você aumenta, tem vários artigos já mostrando, aumenta selênio, às vezes o paciente toma 400 microgramas 2 vezes ao dia, por 30 dias, depois 200 microgramas, o anti-TPO dele faz assim, ó, tem vários artigos. Tem alguns locais, você vai ver que tem paciente que você mexer na alimentação, o anti-TPO abaixa, tem outros que é a vitamina D para regular, tem outros que é o selênio. Então, trabalhe nesse aspecto inteiro do seu paciente para que ele tenha resultados. É muito, muito importante que você entenda que doença autoimune não tem protocolo. Doença autoimune tem a investigação, a questão lá de detetive. Pô, isso aqui eu sei que é gatilho, vamos trabalhar? Isso aqui eu sei que é gatilho, vamos trabalhar nisso. Traçar estratégia, saber quando que você pode estar utilizando cada elemento, isso daí faz muita diferença. Porque, por exemplo, se nesse caso a gente pegar, opa, tem os metais altos, vou começar quelando metais, podia dar um problemão. Então, saber as informações mais jogadas é algo que assim pode trazer mais problema do que não saber. Agora, quando você tem uma informação organizada, a chance de sucesso, de segurança que você tem em cuidar do seu paciente aumenta muito. Eu espero que você tenha aprendido hoje, então, mais algumas ferramentas para você colocar aí na sua caixinha e quando aparecer o seu paciente com doença autoimune, você consiga pegar a ferramenta certa para o paciente que ele está precisando e não usar a mesma ferramenta para todos os pacientes que chegarem no seu consultório. Certo? Então a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da live. Um grande beijo para vocês e até a próxima. E lembrando, terça-feira, dia 29, temos nossa super aula que a gente vai aprender a descomplicar as doenças autoimunes e vai ser uma aula incrível que vocês vão aprender muito. Inclusive vai ter slides, então assim, se você tem até dificuldade só porque fica falando, né, no Instagram, a gente só consegue falar praticamente. Montar slide, às vezes a gente monta, mas no YouTube a gente vai conseguir montar uma aula com slides expondo, vai ficar uma coisa bem bacana e a gente vai ter aí uma aula bem, bem completa. Te vejo lá, um grande beijo e se você tiver qualquer dúvida também me manda um direct que eu te oriento tanto da aula quanto também algumas dúvidas que possam surgir aí da nossa live, certo? Uma ótima sexta-feira, se cuide e até a próxima.